Oi, gente. Faz umas semanas, ou talvez um mês mais ou menos, que eu vi um vídeo da atriz Fernanda Paes Leme, que eu adoro. E ela tava falando nesse vídeo quanto que ela achava chato, nesse momento atual, as pessoas terem que achar significado pra tudo que acontece na vida delas, ou evoluir com tudo que acontece na vida delas, era algo assim. E por fim, ela finaliza trazendo assim: poxa, tem coisa que simplesmente só dói. E eu entendo o que ela quis dizer com isso, mas eu queria fazer um contraponto, porque é algo muito vivo isso na minha vida, né? O fato, eu sou essa pessoa que acha significado pra tudo. E acha um ponto para evoluir pra tudo. E talvez seja muito chato mesmo. Eu não tô dizendo que não é. Na realidade, muitas vezes é insuportável pensar, né, dessa forma. Mas eu não acredito que exista outra via de lidar com algo de ruim que acontece com a gente. Por quê? Se a gente acontece uma situação ruim na nossa vida, algo traumatizante, inevitavelmente a gente vai ter dois caminhos. Um deles é ficar muito indignado com o que aconteceu, muito triste, e na realidade isso vai acontecer de qualquer forma. Mas a gente, depois disso, depois dessa indignação, depois dessa tristeza, depois desse sofrimento, a gente vai ter que escolher ou simplesmente empurrar essa situação que aconteceu com a barriga e ir convivendo com essas emoções e até muitas vezes culpabilizando, né, as pessoas, e de fato elas podem ter feito algo de ruim mesmo. E a gente ficar nessa retórica, assim, né? Ficar sempre contando a história dessa forma, que foi muito triste, que essa situação aconteceu comigo, ou eu sou muito indignada que isso aconteceu. Ou escolher a via de, em algum momento, depois de sim aceitar a dor, depois de sim, né, entrar na vulnerabilidade de tudo que aconteceu, escolher a via de entender por que que isso aconteceu comigo. Eu gosto muito do Ho Oponopono, que ele traz isso dizendo: todo problema que você tem na vida, você está no problema. É uma coisa muito simples, muito óbvia, mas que às vezes a gente esquece, né? E muitas vezes as situações, inclusive, se repetem. Por que que eu tenho que avaliar por que que eu estou nessa situação? Por que que eu estou passando por isso? E eu imagino, assim, né, na minha vida, trazendo o meu exemplo, eu já falei diversas vezes, pra quem me conhece, mas pra quem não me conhece, eu tive durante 10 anos crise de ansiedade. E durante esses 10 anos, vocês acham que em vários momentos eu não cheguei e não fiquei indignada, olhando para os céus, assim, e esbravejando o que eu fiz para passar por isso de novo, sendo que tá tudo bem, que a minha vida tá estabilizada, que tá tudo equilibrado, por que que eu estou tendo crise de ansiedade de novo? E eu imagino que eu poderia ter tomado uma via de simplesmente querer anestesiar essa dor. E está tudo bem, todo mundo tem essa possibilidade, né? Eu fiz a escolha de não anestesiar. Não acho que seja a escolha, a melhor escolha, mas foi a que eu consegui fazer, foi a que eu fiz, né? Eu não quis anestesiar a dor, eu digo com remédio ou algo assim. Não me acho melhor por isso. Acredito hoje, inclusive, né? Com mais maturidade, talvez se eu voltasse atrás, eu poderia ter escolhido, sim, também essa ajuda naquele momento. Mas o fato é que eu não quis. O fato é que eu quis ir lá no fundo da minha alma, todas as vezes que eu tive, para entender mais de mim. E isso foi muito rico. E isso ninguém nunca vai tirar de mim, né? Esse conhecimento profundo, esse entendimento profundo de várias questões da minha vida. Eu mergulhei infinitas vezes na minha infância. Infinitas. No início desse mergulho era muito doloroso, era muito difícil. E quando a gente vai mergulhando mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, muitos ouros a gente vai encontrando no caminho. Porque o que eu quero trazer nesse vídeo, principalmente, é que se a gente não faz esses mergulhos, que se em algum momento dessa história contada de algo que aconteceu, a gente não solta e liberta o que o outro fez, o que o universo fez, o que o mundo fez, o que aconteceu, não liberta isso e procura entender, sim, por que isso aconteceu comigo? Por que eu entro em ressonância com essa situação? O que eu posso aprender com essa situação? Se em algum momento da história eu não faço isso, eu corro um risco muito grande de perder a possibilidade de me conhecer profundamente, de encarar a vida de uma forma com autorresponsabilidade, e eu perco um ouro gigante no caminho, de entender a minha relação com as pessoas, a minha relação comigo mesma. E eu passo
a evitar, cada vez que eu mergulho mais em mim, eu passo a evitar que essas situações se repitam, sim. Porque não só pela questão energética, que eu acredito profundamente que quando a gente tem questões energéticas, desculpa, questões para serem resolvidas, energeticamente isso fica vibrando e a gente vai atraindo as situações. Mas não só pela parte energética, principalmente agora estudando neurociência, né? Sim, a gente tem vieses de pensamentos dentro da nossa cabeça, né, dos nossos conceitos. E existe um viés que é o viés de confirmação. Então, se eu acredito em algo, se eu acredito que homem não presta, esse é um exemplo que eu acabo sempre trazendo porque é muito atual e muito recorrente, né? Se eu acredito que homem não presta, existe um viés de confirmação no meu cérebro, os meus neurônios, eles vão me sinalizar muito mais histórias, informações, situações que confirmem isso que eu acredito. Então, é muito sério a gente não se conhecer, não conhecer as nossas verdades, né? E entender o que essas minhas verdades internas, em quais caminhos elas estão me levando. Quais situações acontecem na minha vida que eu estou ali, que eu faço parte do problema. Por que eu faço parte desse problema? E aí, de repente, se eu começar a olhar lá a minha trajetória desde a infância, da adolescência, vindo para a vida adulta, eu comece a entender, nossa, isso é muito parecido com o que aconteceu nessa época, é muito parecido com o que aconteceu nessa época. E eu comece a enxergar realmente todo o contexto que eu vivo, porque eu penso de certa forma, porque eu ajo de certa forma. E para finalizar, eu queria realmente que vocês levassem desse vídeo esse contraponto realmente, né? De quando vier essa sensação de tipo, ai que saco que aconteceu isso de novo. Não, eu não tô nem aí, eu não vou ficar pensando o porquê que isso aconteceu, ou querendo evoluir, né? Não aguento mais evoluir. Parem um pouquinho, sintam realmente a dor, a angústia, a raiva de tudo que aconteceu, mas lembra, tem dois caminhos que a gente pode seguir. A gente pode ficar a vida inteira repetindo essa história, repetindo essa situação, culpabilizando só os outros. E tem aqui, ó, esse caminho que pode não ser o mais fácil, que pode ser um caminho cansativo, que pode ser um caminho que às vezes a gente enche o saco de fazer. Mas nesse caminho de procurar o porquê que eu tô fazendo parte desse contexto, a gente descobre a vida, a gente se descobre, a gente amadurece. E, sinceramente, eu não consigo encontrar um motivo mais nobre. Eu gosto muito de falar isso. Pra mim, não existe motivo mais nobre pra gente estar nesse mundo do que se melhorar.